Boa noite, hoje nós vamos falar sobre a craniosinostose. Esses são os integrantes, o Alberto Pinheiro, Arthur Ponciano, Isaac Costa e Arthur Corrêa. E aqui uma breve introdução sobre a craniosinostose. A craniosinostose é uma malformação congênita em que uma ou mais suturas cranianas se fundem prematuramente, afetando o desenvolvimento normal do crânio. Durante o desenvolvimento normal, no caso, as suturas cranianas são articulações fibrosas que permitem que os ossos do crânio cresçam em resposta ao desenvolvimento cerebral. E aí, quando a sutura se fecha antes do tempo adequado, o crânio não consegue expandir de maneira uniforme, né? Que aí vai resultar em deformidades. E as deformidades do crânio são essas. A primeira é a escafocefalia, em que a sutura sagital é fundida prematuramente. A branquicefalia, quando a sutura coronal é fundida em ambos os lados. Trigonocefalia, quando a sutura frontal é fundida prematuramente. E a plagiocefalia, por último, quando a sutura coronal é fundida apenas em um lado. E aí todas essas deformidades do crânio, elas podem gerar problemas neurológicos, né? Porque se você pensar, a sutura é literalmente o que permite que o cérebro se desenvolva, né? Que o crânio acompanhe, na verdade, o crescimento do cérebro. E aí, quando uma sutura dessa é fechada prematuramente, alguma área do cérebro vai ser afetada. E a craniosinostose pode variar a gravidade, né? Pode ser uma sutura, por exemplo, fechar apenas parte da sutura. E tem as condições mais graves que podem necessitar de tratamento cirúrgico. E aí, vou passar para as causas que o Alberto Pinheiro vai falar. Eu encontrei um artigo do PubMed que fala da craniosinostose, que falavam que três eram as principais causas, né? Que era o artigo 2022. Falavam que as mutações de receptores FGFR2 e 3 eram as principais causas. E basicamente esses dois genes, eles codificam receptores para fatores de crescimento de fibroblastos que controlam o desenvolvimento ósseo. Quando há mutações de ganho de função nesses genes, o resultado é uma sinalização excessiva que vai levar, né, à fusão precoce das estruturas cranianas e leva à formação de síndromes, né? No FGFR2 tem a síndrome de Apert, Crozon e Pfeiffer, e no 3 a síndrome de Muenke e a de Crozon com acantose nigricans. E falando um pouco de outra importante causa, né, que são as mutações no gene TWIST1, que é um gene que está envolvido na formação das linhas de demarcação entre células osteogênicas e não osteogênicas. E a perda da função heterozigótica nesse gene causa a fusão precoce das estruturas cranianas, levando à síndrome de Saetri-Joutsen. E outra é a mutação ligada ao gene ligado à membrana, né, que seria a efrina B1. E basicamente uma mutação relevante. Essa mutação é relevante porque quando ocorre essa mutação no gene EFNB1, que codifica a efrina B1, que é uma molécula de sinalização essencial para a manutenção das fronteiras entre tecidos, e essa mutação nesse gene está relacionada à síndrome crânio-frontonasal, que é uma condição que afeta o desenvolvimento das estruturas cranianas e a simetria facial. E falando um pouco das síndromes, né, síndromes que existem na craniosinostose, né, as causadas por mutações na FGFR2, nós temos a síndrome de Apert, que essa síndrome ela envolve, né, a fusão bicoronal, que vai levar à formação peculiar do crânio, e está associada a malformações das mãos e dos pés. E a deficiência intelectual é muito comum nesses casos também. Aí falando um pouco da síndrome de Pfeiffer, que nela, além da fusão craniana, existem deformidades nas mãos e nos pés, como os polegares largos. E a síndrome de Crozon, nessa síndrome temos a fusão, né, principalmente das estruturas coronais. Os pacientes vão apresentar proeminência da testa e do maxilar inferior, além de olhos saltados, né, que dá para ver bem na imagem que eu coloquei no slide. E agora falando das síndromes associadas a mutações de FGFR3, temos a síndrome de Muenke, né, que essa síndrome é caracterizada pela fusão prematura das estruturas coronais, podem ocorrer de forma uni ou bilateral. Aí os pacientes geralmente apresentam uma cabeça de formato achatado, olhos amplos e em alguns casos podem ter leve perda auditiva
sensorio-neural. Aí, em relação às características faciais, a maioria dos indivíduos tem um rosto levemente dismórfico, com algumas variações dependendo do grau de fusão. E falando um pouco da síndrome, né, de Crouzon com acantose nigricans, basicamente, né, ela é uma variação da síndrome de Crouzon que vimos no slide anterior, mas que tem uma adição de uma condição chamada de acantose nigricans, que é caracterizada pelo espaçamento e escurecimento da pele, geralmente em regiões de dobras, como pescoço e axilas. E pacientes com essa condição também podem apresentar estenose das colunas e hidrocefalia. Aí, falando um pouco da síndrome de Saetri-Choudhury, que é uma síndrome associada a mutações do gene Twist, ela é caracterizada pela fusão unilateral ou bilateral das estruturas coronais resultando em assimetrias faciais. Aí, falando agora da síndrome de crânio frontonasal, que é relacionada a mutações no EFNB1, nesse caso, a fusão das estruturas coronais é acompanhada do hipertelorismo, ou seja, os olhos afastados e a má formação do nariz, né, que consegue ver bem na imagem. E agora falando dos fatores ambientais, né, relacionados à craniosinostose, nesse artigo que eu encontrei em 2022, falava que a diabetes materna, né, aumenta o risco de craniosinostose. Basicamente, os estudos mostravam que a mãe com diabetes gestacional tem maior probabilidade de ter filhos com craniosinostose, e a incidência é significativamente maior em gestantes diabéticas em comparação com as não diabéticas. Aí falando do tabagismo, fumar durante a gravidez, especialmente no primeiro semestre, aumenta o risco de craniosinostose em até 1,7 vezes, né? Para mulheres que fumam mais de um maço por dia, esse risco ainda era maior. Aí sobre o consumo elevado de cafeína, o consumo de grandes quantidades de cafeína também está associado ao risco elevado de fusão prematura das suturas. E falando um pouco das doenças da tireoide, mulheres com doenças da tireoide, né, como hipotireoidismo, têm mais risco de ter filhos com craniosinostose, especialmente com desenvolvimento de múltiplas suturas. Bom, eu vou falar um pouco sobre as mutações que ocorrem, mutações genéticas que ocorrem em casos de craniosinostose. A primeira delas são mutações em receptores de FGF, que são fatores de crescimento dos fibroblastos. Esses receptores de FGF, eles desempenham um papel essencial na ossificação, ou seja, que é na proliferação de células ósseas durante o desenvolvimento embrionário. Esse processo é denominado de osteogênese. Em mutações nesses receptores, como em casos da craniosinostose, eles sofrem mutações de ganho de função, ou seja, a sua ação de sinalizar a osteogênese é aumentada e, consequentemente, a ossificação ocorre de maneira precoce. Essa ossificação de maneira precoce causa malformações, que são as síndromes, que já foi falado aqui, e, basicamente, esses receptores são o FGFR1, FGFR2 e FGFR3, sendo mais comum alterações no FGFR2. O segundo tipo de mutação que pode acontecer em caso de craniosinostose seria as alterações nos genes Twist. Basicamente, esses genes eles têm função de codificar proteínas, na verdade, que têm a função de controlar e regular a proliferação e diferenciação celular. Ou seja, alterações de perda de função desses genes em casos de craniosinostose, basicamente vai inibir essa função reguladora desses genes e desorganizar esse processo de ossificação. Tendo esses genes alterados, a ossificação vai ocorrer de maneira precoce e, consequentemente, as suturas cranianas vai fechar em um tempo inadequado, ou seja, antes do tempo que deveriam. A terceira mutação seria no ligante FNB1, que é um ligante que codifica proteínas que organizam a diferenciação e a proliferação celular durante o desenvolvimento embrionário. Esses genes são ligados ao cromossomo X, que é o que justifica a expressão da síndrome craniofrontonasal. Como o Alberto falou, é a síndrome causada por a mutação nesse gene. Essa síndrome ela é mais expressa em mulheres devido a esse ligante esse gene, que é um ligante, ser ligado ao cromossomo X. Eles são extremamente essenciais na organização e na formação de estruturas esqueléticas.
A perda da função desse gene, ela desorganiza o comportamento celular no desenvolvimento craniano. Ou seja, ela meio que não ocorre a diferenciação em células mesenquimais e osteoblastos, por exemplo. Não ocorrendo essa organização, essas células cranianas, células ósseas cranianas, na verdade, elas vão se diferenciar de maneira inadequada e precoce. Essa diferenciação inadequada faz com que, assim como as outras mutações, ocorram de maneira a fechamento da sutura ocorra de maneira precoce. Outro detalhe seria que a mutação nesse ligante ele afeta principalmente suturas coronárias, que é como é o caso da maior expressão da síndrome crânio-frontonasal. Boa noite, meu nome é Arthur Ponciano e vou falar um pouco sobre o tratamento da craniosinostose. O principal tratamento da craniosinostose consiste no tratamento cirúrgico e é uma medida fundamental para prevenir as complicações neurológicas e estéticas associadas à fusão prematura das suturas cranianas. E existem dois tipos de cirurgia, a cirurgia aberta tradicional e a cirurgia endoscópica, minimamente invasiva. E a escolha entre essas duas cirurgias depende de fatores como a idade da criança, a extensão e localização da sinostose e o estado clínico geral. E elas são realizadas geralmente entre 3 e 12 anos de idade. Na cirurgia aberta tradicional, realizada com mais frequência em crianças mais velhas, acima de 6 meses, o neurocirurgião ou cirurgião craniofacial faz uma grande incisão para expor os ossos do crânio e os remodela diretamente. Esta abordagem é considerada quando a deformidade é mais severa ou quando há risco elevado de complicações, como hipertensão intracraniana grave. A recuperação pode ser mais prolongada e há uma maior necessidade de monitoramento pós-operatório em ambiente hospitalar, mas os resultados são geralmente satisfatórios. E a cirurgia endoscópica minimamente invasiva, ela é indicada para crianças mais jovens, geralmente abaixo dos 6 meses, com deformidades menos severas. E esta técnica envolve menores incisões, permitindo a liberação das suturas fundidas com o uso de um endoscópico, e apresenta a vantagem de menor trauma cirúrgico e recuperação mais rápida. No entanto, a eficácia da remodelação do crânio depende do uso posterior de capacetes ortopédicos modeladores, que auxiliam no crescimento e modelagem da cabeça. Embora menos invasiva, essa cirurgia ela exige um segmento cuidadoso para garantir o resultado estético e funcional esperado. Agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico precoce e implicações futuras. O diagnóstico precoce, muitas vezes realizado com auxílio de exames de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, é vital para garantir que a cirurgia seja realizada no momento ideal. A detecção precoce minimiza o risco de complicações neurológicas graves, como deficiências cognitivas e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Em casos avançados, a hipertensão intracraniana não tratada pode resultar em cefaleias persistentes, vômitos e até edema papilar, com possível perda visual. Do ponto de vista das implicações futuras, é importante entender que, mesmo com a cirurgia bem-sucedida, algumas crianças podem necessitar de intervenções adicionais durante o crescimento, seja por razões estéticas ou por razões funcionais. A recorrência de deformidades cranianas, embora rara, pode ocorrer, assim como problemas relacionados à oclusão dentária e ao alinhamento mandibular. Por isso, o segmento clínico e radiológico até a adolescência e em alguns casos na vida adulta é recomendável. Ou seja, com base nesses fatores que eu apresentei, o sucesso no manejo da craniosinostose depende da intervenção precoce, a abordagem cirúrgica adequada e um acompanhamento a longo prazo. Aqui está as nossas referências para apresentar esse trabalho. A gente utilizou um artigo de 2022, o livro Lassen, Embriologia Humana, de 2016, o livro Langman, Embriologia Médica, de 2021, e o Moore, Embriologia Clínica, de 2020. Muito obrigado, boa noite.